Depois dos anjos, finalmente os demônios ganham foco. Uma ponta solta que ficou pelo universo de Dragon Ball e poucos fãs falam disso, mas agora tá bastante em evidência. O Dragon Ball Super tinha focado bem pouco no mundo dos demônios, porque é um mundo misterioso que guarda coisas que o universo padrão não possui. É um lugar totalmente diferente, com seres totalmente diferentes que tem potencial pra superar Goku, Vegeta, Gohan, Broly, Freeza e qualquer outro personagem no universo 7. E este lugar, sim, é explorado em outros universos, mas mesmo em outros universos ainda é explorado bem pouco, que é o mundo dos demônios e todos os demônios de Dragon Ball. Fomos apresentados aos Tenshis, ou os anjos, e recentemente muito tem se falado sobre os Makaishins ou Makaioshins, mas quem são esses seres e por que nem mesmo o Whis chegou a ser registrado indo no mundo dos demônios, e por que ele aparece tão pouco, por que ele é tão oculto, e qual será sua importância mais pra frente na saga de Dragon Ball? E bom, não só Goku, como todos os mortais estão proibidos de entrar lá, e a única forma do próprio Akira Toriyama de entrar lá foi mostrada só bem recentemente. Quando eu falo recentemente, falo coisa de uma semana atrás, como de fato faz pra entrar no mundo dos demônios, ou no Makai. Bom, logo no começo do anime de Dragon Ball Super, quando os deuses da destruição estavam sendo apresentados e focados, acontece um diálogo muito intrigante entre o Kibitoshin e o Kaioshin velho, onde ele explica que os Kaioshins são responsáveis por criar os planetas, as vidas, e pra ter um equilíbrio tinha que ter um deus da destruição pra destruir essas vidas que foram criadas. Provavelmente os Kaioshins têm até dificuldade de se locomover pelo universo. Já os Makaishins são uma raça de seres também divinos no universo de Dragon Ball, mas nem todos os Makaishins são divinos, e eu vou explicar isso pra vocês mais pra frente. Os Makaishins são formados pela palavra Makai e Shin, que em tradução livre seria como os deuses do reino dos demônios, mas eles não estão no inferno necessariamente, não são aqueles demônios do inferno que são mostrados em Dragon Ball Z várias vezes. Eles são outros seres, ainda acima, e quando de fato são deuses, tem um patamar além, e o Dragon Ball Daima tenta focar um pouco neles. Dragon Ball Daima, pra quem não sabe, é a nova temporada de Dragon Ball, que não tem muito a ver com Dragon Ball Super, mas eu vou focar essa explicação no Dragon Ball Super, no Dragon Ball Z, porque isso aqui engloba absolutamente todo o universo de Dragon Ball, não importa se é o Daima, não importa se é o Super, mas vou dar mais importância pro Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, ok? Os Makaishins é como se fossem os opostos aos Kaioshins, que em teoria deveriam ser muito mais fortes que os próprios Goku, Vegeta, Gohan, Freeza, vários outros. O problema é que os Kaioshins não treinam bastante e não conseguem evoluir o poder da forma que Goku e Vegeta fazem, mas teoricamente por serem seres divinos, eles podem manipular o Ki divino, e poderiam em teoria também aumentar bastante seu nível de poder. O Kaioshin do Leste, quando foi apresentado, todo mundo pensava que ele ia ser muito poderoso, mas não foi nada demais. Mas se engana quem acha que os Kaioshins ou até os Makaishins não são tão poderosos. Os Kaioshins sim, são bem poderosos, e até o Kaioshin do Sul lutou de igual para igual com o Majin Buu, um feito que o Kaioshin do Leste e o Kaioshin Neymar ficaria muito longe de fazer. Porém, alguns foram absorvidos, alguns foram mortos por uma série de coisas. Mas porque os Kaioshins foram mencionados, desenvolvidos, e a contraparte deles, os Makaishins, praticamente não apareceu. E de onde eles apareceram, de onde eles surgiram e por que só estão sendo falados agora? Bom, os Makaishins são mencionados pela primeira vez no Dragon Ball Daisenshu 7, um guia oficial da série. Lá é explicado que eles habitam o Makai, ou o Reino dos Demônios, que é um contraponto negativo ao Reino dos Kaioshins. Vocês lembram onde o Gohan fez o treinamento com a espada Z, ele ganhou o tal do poder místico, que antigamente nem era um poder de fato e depois passou a ganhar esse status de transformação? Existe um lugar que é meio que o contrário, e o papel do universo deles é bem discutido, mas enquanto os Kaioshins supervisionam a criação e a manutenção do universo, os Makaishins estão mais associados à destruição e o caos. Eles governam sobre os demônios e outras entidades malignas que habitam o Makai, e é aí que vem o conceito dos Makaishins deuses e os Makaishins normais. Bom, no planeta dos Kaioshins existe uma árvore chamada Kaiju, e dessa árvore originam-se todos os seres de uma raça chamada Shinjin. Assim como tem os Namekuseijins, os Saiyajins, os Tsufurujins, os Cerealjins e por aí vai, existe uma raça chamada Shinjin. Mas por que ela se chama Shin? Bom, Shin em japonês pode significar Deus, e Jin é como se fosse o sufixo para raça, como Saiyajin. Então eles são da raça dos deuses, os Shinjins. E os Shinjins, eles podem se tornar Kaios, Kaioshins e até Makaishins, exato. Porque dessa árvore saem alguns frutos. Se for um fruto normal, vai ser um Kaiô, que está abaixo da hierarquia dos Kaioshins. Eles conseguem supervisionar alguns setores ali do universo, mas não fazem nada de tão grande quanto os Kaioshins que criam as próprias vidas. Porque se não for uma fruta normal e for sim uma fruta dourada, aí sim será um Kaioshin. E os Kaioshins têm várias gerações. O Kaioshin velho, por exemplo, é de 15 gerações atrás. Então o universo de Dragon Ball parece ser inspirado no mundo real, onde o universo tem bilhões de anos, já os Kaioshins têm milhões de anos de existência. Então eles vão trocando o deus da destruição também, quando o novo mais forte aproveita, ou desafia o deus, ou até um candidato nomeado por ele mesmo, e se torna um deus da destruição. Mas se não for uma fruta normal e nem uma fruta dourada, pode nascer um Makaishin. Isso no caso de ser uma fruta normal, mas ser um Shinjin rebelado. E por ter se rebelado, ele pode ir pro Makai, sendo assim um deus, porque nasceu um Kaioshin, porém virou um demônio, ou seja, um deus demônio, um Makaishin. Mas existe um outro caso que é assustador. Quando não nasce uma fruta normal
mal nem uma fruta dourada. Tem outro caso, onde o Shinjin não se rebelaria por vontade própria, e sim porque ele já nasceu destinado a isso. Simplesmente no caso de nascer uma fruta podre, exato. Esse é o Shinjin destinado a ser Makaishin. Ele já nasce com as intenções malignas. E o principal Makaishin, o expoente mais forte que temos em Dragon Ball Z, é o Dabura, que era o rei do Makai. Tinha um cargo muito importante. E ao que parece, a história do Dragon Ball Daima vai continuar depois que o Dabura morre. Ou seja, o Dabura morre, o trono fica livre e outras pessoas querem brigar por aquele trono. E de alguma forma, Goku vai estar envolvido nisso. Ao que parece, foram os Makaishins que colocaram uma maldição. Goku, Vegeta e os outros viraram crianças, não conseguiram reverter isso com as esferas e vão ter que quebrar a maldição indo para o mundo do Makai. Mas eles aparecem no mangá, no anime ou até mesmo em jogos. Eles são poderosos, eles são influentes. Quem são os Makaishins além do Dabura? Bom, quanto ao mangá e anime, até o momento, os Makaishins tiveram pouquíssimos papéis significativos na trama de Dragon Ball Z ou até de Dragon Ball Super. No entanto, eles são frequentemente referenciados em materiais suplementares e no universo expandido de Dragon Ball. O Makai fica em um setor abaixo, ele não fica necessariamente nas galáxias onde mora o Goku, o Vegeta e os outros. Ele fica abaixo até mesmo do inferno. Por isso é muito difícil acessar o Makai, então tudo acontece lá e as coisas acontecem aqui, digamos assim. Mas em jogos e outros meios, os Makaishins aparecem mais proeminentemente, como por exemplo no Dragon Ball Heroes e Dragon Ball Xenoverse. Um exemplo notável é o Demigra, um antagonista de Dragon Ball Xenoverse, que é um demônio poderoso do Makai com aspirações de dominar o tempo e o espaço, um personagem bem interessante e que teria sim potencial para ser um dos vilões originais de Dragon Ball, até da própria história canônica. Como seres divinos dos reinos dos demônios, os Makaishins possuem poderes imensos, afinal, aqueles que nascem Shinjins já são da raça Deus e já nascem muito poderosos, mas o maior problema da maior parte das raças de Dragon Ball, até dos próprios Saiyajins antigos, é a falta de recurso para treinar ou a falta de disposição para treinar. Geralmente eles treinam na própria luta, mas treinar o Ki, manipular o Ki, não é uma coisa muito normal no universo 7, até o próprio Freeza não sabe manipular o Ki de forma muito boa. Já o universo 11 já tinha personagens que conseguiam fazer isso melhor. O Jiren, por exemplo, nem pode utilizar Ki divino, só utiliza o Ki normal, mas o Ki dele é um pouco diferente, o Goku nem sabia detectar direito o que era lá no começo do torneio. Então sim, ele era mais forte sem precisar apelar pro Ki divino. Já no universo 7, isso não é tão fácil. A maioria dos seres não sabe fazer isso. Mas os Makaishins têm uma habilidade diferente, eles são frequentemente associados à magia, principalmente magia negra, à manipulação de energia negativa e a habilidades sobrenaturais. Então podemos compará-lo um pouco com o feiticeiro Moro, que embora não era um Makaishin, tinha um pouco de habilidades mágicas e a gente pôde ver como isso pode desenvolver em uma saga boa. Saga Moro, que pra muitos é a melhor saga do Dragon Ball inteiro e pra muitos com certeza é a melhor saga do Dragon Ball Super. Então, olha o quanto os Makaishins podem contribuir pra série. E apesar de a gente não conseguir ver, eles exercem influência sobre o mundo mortal e até o mundo divino de Dragon Ball. Eles podem muitas vezes corromper seres e até espalhar o caos por eles próprios. E assim como os Kaioshins, os Makaishins são imortais e vivem por eras. Eles não envelhecem e são extremamente difíceis de destruir, embora não sejam amortais, eles podem morrer caso seja de morte matada. Lembrando que os Shinjins normais também têm milhões de anos de expectativa de vida, podendo ser considerado praticamente uma imortalidade. Além do Demigra, que é um personagem notável como Makaishin, que busca principalmente dominar o tempo e se tornar um ser supremo perante o tempo, algo que é muito comum em Dragon Ball e por isso o Trunks do futuro está sempre presente nessas sagas, temos também Mira e Toa, que embora não sejam diretamente Makaishins, eles são demônios associados ao Makai. Toa é uma cientista do Makai, ela é como se fosse a Bulma de lá, porém perversa. E Mira é um guerreiro demoníaco criado por ela, um androide, e eles desempenham papéis significativos em Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Heroes. Uma possibilidade interessante é que no futuro de Dragon Ball, seja no Dragon Ball Super ou até no Dragon Ball Daima, os Makaishins podem representar uma ameaça cósmica e até o equilíbrio do universo pode ser prejudicado por eles. Com a introdução dos deuses da destruição e dos anjos, principalmente em Dragon Ball Super, os Makaishins poderiam atuar como antagonistas, representando o caos puro. Porém, o pouco nível de poder deles acaba deixando isso um pouco difícil. Porém, sabemos que power-up nos personagens de Dragon Ball é o que mais acontece. Mas o que seria legal mesmo seria a exploração do Makai, onde os Makaishins poderiam servir como guias ou até antagonistas em uma exploração mais profunda do Makai, o reino dos demônios, assim como está aparecendo no Dragon Ball Daima. Essa dimensão sombria poderia ser um local rico em histórias de mitologia, oferecendo novos desafios e adversários para os personagens. Goku, por exemplo, é praticamente proibido de ir pra lá, mas não é exclusivamente o Goku, todos os personagens. O Makai é um lugar fechado, e a gente vê que precisa de uma nave especial, como a nave de Glória, para poder acessar o Makai. Então não são todos que podem entrar lá e o próprio Goku não entraria lá sem a ajuda de Glória, um personagem novo. Poderia ser revelado que os Makaishins são guardiões ou mesmo prisioneiros desse reino, como um papel importante na manutenção e no equilíbrio entre o bem e o mal. Mas será que eles poderiam desafiar a hierarquia divina com o nível que eles têm? Como deuses do caos e destruição, eles poderiam não reconhecer a autoridade dos anjos e dos Zenhos, os governantes supremos dos universos, criando um conflito de poder e controle bastante interessante. Isso poderia levar a uma crise existencial para os deuses e personagens principais
principais, obrigando-os a lidar com questões de ordem e caos, controle e liberdade. Será que a história dá conta de desenvolver isso? A pessoa que provavelmente contaria tudo pra Goku, Vegeta e os outros seria o Whis. Afinal, só ele poderia saber disso. Mas como a história é tão rica, por que os Makaishins nunca apareceram em Dragon Ball Super? Bom, isso tem vários motivos. Primeiro, o foco em outras atividades. O Dragon Ball Super se concentrou principalmente na introdução dos deuses da destruição, anjos e Zenhou, com foco na exploração de novos universos e seus guerreiros, bem como a relação entre os Kaioshins e os Hakaishins, e por isso pode não ter havido espaço ou necessidade na narrativa para introduzir uma nova categoria de deuses. Adicionar os Makaishins ao enredo poderia ter complicado ainda mais a já complexa estrutura divina do universo de Dragon Ball, e com a introdução de tantos personagens e conceitos como no Torneio do Poder e o Multiverso, a inclusão dos Makaishins poderia ter sobrecarregado a narrativa e dispersado o foco principal da série. E como já é uma criação original do Akira Toriyama, os Makaishins, a introdução dos Makaishins poderia ser uma maneira de revitalizar a franquia no futuro, assim como já está sendo, e principalmente agora em outubro com o Dragon Ball Daima, que a gente vai ter cobertura completa aqui no canal, então se inscreva para você não perder nada e também as novidades do Super. O Dragon Ball Super abordou temas como sobrevivência, poder, rivalidade entre universos, o que pode não ter se alinhado perfeitamente com os conceitos associados aos Makaishins, e por isso colocaram em Dragon Ball Daima, e a série se concentrou mais em batalhas e torneios interdimensionais, no caso do Super, enquanto os Makaishins poderiam estar mais conectados a temas de moralidade, tentação e corrupção, que poderiam ser explorados em futuras histórias. A introdução dos Makaishins poderia abrir novas possibilidades para o universo de Dragon Ball, trazendo histórias ricas e complexas, explorando a moralidade, o poder e o equilíbrio cósmico. Bom, o que você acha dos Makaishins? Você acha que eles serão bons no Daima? Você acha que eles servem pro Super? Comenta embaixo sua opinião, não esqueça do like e se inscreva também para mais temas de Dragon Ball. O canal continua crescendo e conto com o apoio de vocês para me incentivar a não desistir e sempre postar os melhores temas aqui para vocês. E é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, te vejo no próximo vídeo e é isso. Fico por aqui e fui!